Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. Nosso convidado de hoje é o vereador Luiz Henrique Viana e nós vamos fazer uma avaliação desta eleição 2016 e da reeleição do vereador Luiz Henrique Viana de 3.267 votos para 4.166. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara, vereador. Prazer estar novamente, aliás, diariamente, né, com vocês aqui e também com o público que nos assiste. É um prazer a gente poder conversar um pouco. Vereador, o senhor já fazia uma projeção antes de começar o pleito? Eu sei que, claro, o trabalho é feito para tentar buscar o resultado, mas com o avanço, inclusive, desta votação que lhe consagrou o segundo mandato? Olha, Edson, eu tinha muita confiança em fazer uma boa votação e até pela reeleição, mas sempre com um pouco de cuidado, um pouco de ansiedade até, mas com assim, o sentimento de que tinha feito um trabalho bom. Aliás, o meu trabalho como vereador é fruto de um trabalho que eu já fazia antes, com envolvimento em movimentos sociais, instituições beneficentes, instituições profissionais, sociais, enfim, porque desde que eu resolvi concorrer à eleição, em 2004, foi a primeira vez, foi em razão de um trabalho que eu fazia e vendo que na política pode-se abrir mais portas e pode fazer um trabalho maior. Então, lá desde a juventude eu sempre participei, seja no colégio, no grêmio estudantil, nos esportes mais ativamente, que eu sempre tive uma vida esportiva bem agitada, bem efetiva, assim, participando de competições, esporte de competição. Então, o que foi me formando como um líder. Assim, né? Depois, um pouco mais jovem, no movimento de Emaús, também é um movimento da Igreja Católica, de evangelização de jovens, que forma lideranças. Então, eu fui me formando e começando a trabalhar em instituições beneficentes. O Emaús evangeliza, mas faz o jovem verificar a necessidade de participar da sociedade em que ele vive, transformando a sociedade. Então, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então, comecei lá no Instituto de Menores, na CAECs, no Banco Madre Teresa de Calcutá, no Serenep, no Asilo de Mendigos, e na Feira da Fraternidade, em tantas ações que o Emaús proporcionava e que eu fui me envolvendo como jovem, depois casado, continuando também como adulto, e eu participo do movimento desde 1980, depois de casado, participando de clubes também, em razão da atividade esportiva, e também porque meus filhos começaram a participar, me envolvendo em diretoria de clubes também, então fui da diretoria durante 12 anos, hoje continuo no conselho, na UAB, né, eu sou advogado, trabalho como advogado, me formei em 83 e já trabalhava antes, fazendo estágio em escritórios. Também me envolvi na OAB, na diretoria da OAB, no conselho da OAB, em comissões da OAB. Então, eu fui, aos poucos, fazendo aquilo que também na política é possível fazer, né? Construir uma forma de fazer com que as pessoas possam participar mais e ter mais acesso àquilo que realmente elas têm direito. Isso foi solidificando essa liderança que o senhor mencionava, ou seja, essa base que hoje refletiu... Isso foi consolidando. E o trabalho, aí a partir do momento que entrei na Câmara, eu acho que a efetivação de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de um trabalho, um fundamento, né, de um fundamento jurídico, fundamento social, fundamento filosófico até, eu acho que as pessoas perceberam que é possível a gente participar da política da maneira como eu idealizava e como muitos idealizam, e acho que por isso muitos amigos também, é verdade, graças a Deus. Poderia dizer que a maior riqueza que eu tenho é, né, uma família grande, bem constituída, e um número assim muito grande de amigos que, confiando em mim, porque me conhecem, foram levando adiante, né, essa proposta e levando adiante a pessoa que eu sou para que outros pudessem conhecer também e confiar. Agora, de 2004, 2008, 2012, 2016,
Foi uma eleição diferente, né? Foi uma eleição atípica, com um regramento novo, uma proposta de veiculação de propaganda em rádio e TV diferente dos outros pleitos. Como é que o senhor analisou fazer a campanha neste ano de 2016? Olha, a minha campanha, na verdade, não, embora tenha havido assim, várias mudanças, para mim, eu não senti uma mudança tão grande, porque a minha campanha foi da mesma forma. Foi uma campanha feita com amigos, voluntários. Eu nunca disse até eu tenho voluntários, não. Sim. Eu tenho amigos que foram fazendo a campanha junto comigo. Uma campanha sem barulho, uma campanha mais pessoal, alcançando diretamente as pessoas, seja eu mesmo, né, através, lógico, eu caminhei por muitos lugares, tanto lá em 2004, e foi uma votação, em 2004, eu fiz, se não me engano, 2.468 votos. Depois, em 2008, 2.396, foi um pouco menos que 2004. 2012, 3.267, aí deu uma aumentada bem grande. E agora, os 4.166, que eu acho que foi uma consolidação, na verdade, porque a forma da minha campanha foi a mesma. Não, na minha campanha não houve mudança. Panfletos informando quem eu sou, né, e contato, tanto pessoal como através de amigos e de apoiadores, de um modo geral, porque muitos nem digo que são amigos, mas pessoas que passaram a confiar em mim também por todas essas atividades que eu faço e que, de alguma forma, me conhecem e sabem quem eu sou. Acho que foi uma proposta de levar a pessoa do candidato junto às propostas do candidato e o local onde ele se situa na cidade. Pelo que pode se interpretar, diante do crescimento de votação, ser líder do governo nos 4 anos foi um fato, foi positivo para o vereador? Com certeza. Esse governo foi um governo diferenciado, né, nos últimos anos aí de Pelotas, com grandes conquistas, não solucionando tudo o que Pelotas precisa solucionar, mas avançando muito e enfrentando coisas que há muito tempo não eram enfrentadas, com muita seriedade, né, com muita competência, com muita dificuldade também. Mas foi um governo que fez, e a população, de um modo geral, percebeu que esse governo foi um governo que executou propostas que, aliás, haviam sido oferecidas lá na campanha, um plano de governo. Então, foi um governo que tinha um rumo e que tinha um norte, né, que tinha aonde chegar. E chegou, conseguiu chegar. Então, eu acho que isso foi a consolidação através da possibilidade das pessoas verificarem que o governo executou aquilo que tinha prometido, de um modo geral. E eu, como líder do governo, representando esse governo na Câmara, e eu sempre dizia, e digo, continuo dizendo, que continuo sendo líder do governo, que tenho as minhas convicções, que tenho as minhas posições, e que sou um vereador independente. Eu não sou o governo, eu sou o líder do governo na Câmara, aquele que, conhecendo a vontade do governo, e quando o governo solicita que traga essa vontade para a Câmara, que traga a sua posição, trago a posição do governo. Mas, da mesma forma, tenho as minhas posições, sem fazer muito barulho. Aliás, eu acho que o barulho é um dos problemas no mundo que nós vivemos, é que o barulho faz barulho, mas não comunica. E o problema de comunicação é um dos grandes problemas que nós temos. Então, da minha forma, eu ouvia muito dizer que eu precisava mudar a minha forma, eu acho que eu não preciso mudar a minha forma, eu sou o que sou, né? Fruto aí de muitas coisas, né? Então, fui formando aí meu caráter, minha personalidade, e eu acho que isso também ajudou muito, aliado ao que foi o governo, no aumento da votação nessa eleição. Agora, o senhor vai para um novo mandato na Câmara com o seu partido PSDB, que passa a ter a maior bancada no Legislativo a partir da próxima legislatura. Como é que o senhor vislumbra esse novo cenário? Esse é um cenário que o PSDB cresceu muito, na verdade, nesse período, né? Seja com esse governo, que executou uma proposta e que foi vencedor, né? Porque continuou, né? Conseguimos eleger novamente
a prefeita do PSDB, e também fazendo uma bancada, que é a maior bancada da Câmara, né, 4 vereadores, a maior bancada, consolida também a proposta do PSDB. Isso só vai se verificar mesmo com o andamento da legislatura, né, porque nós sabemos que os vereadores, hoje, teoricamente, o governo terá uma base, né, maior, com maioria dos vereadores da Câmara. Mas isso é teoria, porque cada pessoa tem as suas convicções, né? Enfim, e tem a liberdade também de atuar da maneira que quer. Mas eu acho que será bom, porque como a população verificou que o governo foi bem aprovado, e por isso o projeto foi reeleito, né? E eu digo projeto porque nem se repetiu o prefeito, né, que não quis concorrer pelas suas convicções também, mas o projeto do PSDB foi aprovado pela população. Tendo uma bancada de maioria e o governo tendo a maioria da Câmara, o que se percebe é que a população disse que quer que realmente esse projeto continue. Então, o que os vereadores, no meu entender, né, tendo a maioria, vão fazer é ajudar a consolidar ainda mais aquilo que se começou lá em 2012, com um novo plano de governo, que é lógico que muitas coisas serão continuadas e novidades também virão. Porque da composição do Legislativo, dos partidos aliados, isso, como o senhor disse, fazendo uma leitura em termos de composição partidária, não que a posição de todos seja exatamente dessa forma, né, como o senhor mencionava, mas de 21 tem 14 parlamentares a partir da próxima legislatura, que formam a base do governo da prefeita Paula, quer dizer, que vem como a primeira prefeita eleita da história da cidade. Nós vamos ter no Legislativo 4 mulheres compondo a Câmara Municipal, né, como retomando a representatividade das mulheres na Câmara, e todo esse quadro diferente. Quer dizer, ficam várias indagações de que forma isso tudo vai acontecer nos próximos 4 anos. Né? Até agora, no final de semana, acho que na sexta-feira, não no final de semana, mas houve, parece que uma pequena modificação aí, que não sejam, pela Constituição também, e pelos partidos que apoiaram, que não sejam 14, mas 13, né? Porque houve uma pequena modificação em razão de Está no guarda do julgamento, isso, né? Guarda do julgamento. Provavelmente, parece que o DEM teve a possibilidade de colocar mais um vereador, mas, se não me engano, existe também no PTB o julgamento de um candidato que havia sido indeferido, que caso haja vitória no tribunal, então pode recolocar novamente o PTB, que seria 14 ou 13. Mas, realmente, a possibilidade só se verifica depois de acontecido, né, a posse, e na continuidade dos trabalhos, verificando se realmente o projeto que a população aprovou, e isso que eu acho que é muito importante, um projeto que a população, na imensa maioria, aprovou, como tu disseste, com a primeira prefeita mulher, com a maior votação já, né, dada a um candidato no primeiro turno, com uma bancada do partido, então, demonstrando que a população está aprovando. Se a população está aprovando, e o que se deve buscar na política é fazer com que a população seja bem atendida, fazer com que a população tenha acesso aos benefícios, benefícios que são para todos, de que uma gestão competente pode gerar. Então, acho que aí tenhamos aí eu não digo que seja mais fácil, porque, na verdade, seja a situação, seja a oposição, eu entendo que o que deve se buscar é o benefício da maioria da população, né? Porque é impossível conseguir para toda a população, né? E isso se verifica quando nós definimos aí interesse social. Até no conceito de interesse social há divergências e há, né, teorias daqui, teorias dali. Mas o interesse social é quando se busca o interesse
da maior parte da população, ou pelo menos não se exclua alguém daquilo que um projeto quer alcançar. Estou conversando com o vereador Luiz Henrique Viana, reeleito para mais um mandato aqui na Câmara Municipal de Pelotas, e depois do intervalo nós vamos prosseguir, sabendo que outros desafios vêm pela frente para os próximos 4 anos do vereador Luiz Henrique Viana aqui no Parlamento Pelotense. Depois do intervalo, nós prosseguimos com o programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. E a TV Câmara não é só um canal político. Todo sábado às 4h30 eu apresento o programa Galeria, com cultura, entretenimento, música, intervenções artísticas e muito mais. Não esquece, é no sábado às 4h30. A gente se vê lá. Retornando com o programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o vereador Luiz Henrique Viana, reeleito com 4.166 votos. Bancada do PSDB com 4 parlamentares, a prefeita eleita, como disse o vereador, além de ser a primeira prefeita, foi a primeira vez que Pelotas não tem um segundo turno. Dos 5 municípios aptos, eram 4, Santa Maria, este ano passou também a ter a condição do segundo turno, mas o único município que se resolveu no primeiro turno foi Pelotas, e com uma votação, eu dizia até na cobertura, superior ao próprio prefeito Eduardo Leite, mas isso sinaliza que houve uma aprovação, o mandato pelo menos é a avaliação que pode se fazer nesse momento, porque uma cidade que aprova, que elege uma prefeita, né, que tem o apoio do prefeito com 60%, não dá para ter uma interpretação diferente, né, vereador? Não tem dúvida. Foi um trabalho muito bom e também uma novidade, eu diria, que houve nesse governo, é que a vice-prefeita trabalhou os 4 anos, né, efetivamente ao lado do prefeito. Muitas vezes se ouvia falar, mas a vice-prefeita está aparecendo muito. Está aparecendo, estava aparecendo porque trabalhava. E não é comum se ver, né? Nós sabemos aí que culturalmente o vice fica em casa. O vice realiza atividades aí paralelas, secundárias, e nesse governo se demonstrou a capacidade de um gestor que trouxe para o seu lado, né, também um outro gestor, uma gestora que trabalhou para e passo com ele. Isso também, acho que isso foi muito significativo, muito representativo, e fez com que a população percebesse também que é possível fazer diferente, sim. Aliás, era, né, lá o tema da campanha, né, um governo de cara nova, e realmente foi um governo de cara nova, até brincando, poderia dizer que teve 2 caras, porque sempre, né, os 2 trabalharam, né, o prefeito e a vice-prefeita. Muitas vezes, um em cada local, muitas vezes na própria cidade, os 2 representando Pelotas, resolvendo os problemas, claro que com a liderança do prefeito, que realmente é uma liderança que surgiu, né, que nasceu já há mais tempo, desde quando foi eleito vereador, presidente da Câmara, até diria que antes, como líder estudantil na sua escola, mas que uma liderança que nasceu em Pelotas, que cresceu e que demonstrou ser uma das maiores lideranças do Brasil, quiçá da América Latina, uma vez que agora recebeu um prêmio, né, de um dos 5 melhores gestores até 4 anos da América Latina.
Como é que o senhor avalia esta experiência da vida política dentro do parlamento? Olha, a vida da gente é sempre um desafio. Né? Em tudo que eu participei na minha vida e continuo participando, foram desafios que foram sendo vencidos, nunca sozinho. O parlamento é diferente, realmente, porque vários partidos, né, cada um com a sua doutrina, que no fundo não tem tanta diferença, e formado por pessoas. E nós sabemos que as pessoas cada uma tem a sua ideologia, cada uma tem seu caráter, cada uma formou a sua personalidade pelo conjunto de valores que foi conhecendo, pelo conjunto de pessoas com as quais viveu, enfim. O homem é um ser muito complexo. Então, dentro disso, e como eu sempre trabalhei ligado às relações humanas, né, seja na minha profissão, né, advogado, seja nos órgãos que eu trabalhei profissionais, na OAB também, resolvendo problemas tanto da categoria como dos clientes, enfim, aliás, eu fui do Tribunal de Ética da OAB também, seja no movimento de Emaús, onde eu mais efetivamente realizo a minha fé e trabalho com a minha fé, atendendo pessoas também, seja na parte de atendimento social, porque a gente faz muitas campanhas, muitos trabalhos, enfim, que atende, seja também no atendimento direto, pessoa a pessoa, tratando com problemas mais internos, eu diria, né? E atendendo o outro, que esse é o grande mote, na verdade, da doutrina católica, né? Fazer para. Quando tu trabalhas com pessoas, tem dificuldades, porque, né, ninguém pensa igual, o homem é um ser livre, um ser que tem a sua própria vontade, né, um ser que, devido a isso, pode tomar um caminho para cá, outro caminho para lá, e ter ideias completamente diferentes de outros. Com essa diferença na Câmara, foi possível conviver tranquilamente. Aliás, eu tenho um temperamento que eu acho que facilita muito isso, porque, em que pese muitas vezes ficar irritado, né, não gostar de certas coisas, eu tenho uma capacidade grande de, passado o problema, rapidamente voltar ao normal, poder conviver com as pessoas dentro daquilo. Eu até sempre dizia assim, eu sou a mesma pessoa, e isso eu dizia e continuo dizendo para todos os colegas, né, vereadores, servidores, todas as pessoas que eu convivo dentro do parlamento. Eu sou a mesma pessoa, seja na tribuna, seja sentado ali na minha cadeira, na bancada, seja como líder do governo, seja como o vereador Viana, seja como o advogado Viana, seja como marido, pai, amigo, irmão, cristão. Eu sou a mesma pessoa, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Me tratem da mesma forma. E eu também vou tratar as pessoas da mesma forma, seja aqui, seja lá, seja quem for. Isso me facilitou muito a convivência, porque assim é que o homem convive no mundo, né? Com dificuldades e também com muitas alegrias. Vai começar um mandato e possivelmente vai fazendo uma interpretação do que possa acontecer. A bancada se renovou, o senhor permanece, numa casa que tem 52% também de mudanças dentro da composição do parlamento, aí tem a inclusão das 4 mulheres, e aí, possivelmente, a gente faz isso meio como uma previsão do que possa acontecer, vai ter um papel fundamental no governo da prefeita Paula, nesta relação com a prefeita, já foi líder 4 anos do governo Eduardo. Como é que o senhor segue essa linha de atuação? Como é que o senhor já vislumbra? Como é que o senhor, como é que o senhor pretende que essa linha de atuação seja nos 4 anos? Mantém, não mantém? Já deu para pensar nisso? Claro que a gente pensa sempre, né? E melhorar aquilo que se está fazendo. Durante esse período mesmo, eu fui me aprimorando na atividade, né? Na ação, enfim. Fiz um curso uma especialização de gestão pública, que ainda falta apresentar o trabalho final, mas concluí todas as disciplinas com aprovação, o que me deu uma base boa na gestão.
né? Então, tudo aquilo que eu já tinha experiência profissional, aliás, o meu escritório já fazia uma gestão de pessoas também. E conhecedor, como poucos, do regimento interno e muito legalista. Isso é uma coisa que eu acho importante, porque se nós temos normas, e nós, os vereadores, somos responsáveis por fazer as normas, né? E por fiscalizar o cumprimento das normas. Lá no início, quando eleito, uma das primeiras coisas que eu passei a estudar foi o regimento interno, a lei orgânica, os códigos, enfim, e normas mais atinentes ao exercício da vereança, para poder conhecer, porque sem conhecer nós não conseguimos tomar o caminho, sem saber onde queremos chegar, né? Aliás, é célebre a frase da Alice no País das Maravilhas, lá, né? Quando a Alice pergunta para o gato qual o caminho que eu devo seguir, se não me engano, é mais ou menos assim. E o gato pergunta, aonde é que tu queres ir? Aí eu disse, não sei. Quem não sabe aonde quer ir, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Mas eu sei onde eu quero ir, então eu fui conhecer mais as coisas. Então, o legalista é até acabei sendo muito chamado de legalista, e realmente eu sou legalista. Não a lei pela lei, mas Sim. A lei como uma forma de fazer com que as pessoas tenham todas o mesmo direito, né? Sejam todas tratadas da mesma forma. E não apenas pelo texto frio da lei, mas pela interpretação da lei. Aliás, como operador do direito, acaba estudando também. Existem normas para a interpretação da lei, e uma delas, e a mais importante até eu diria, o que se queria com essa lei. Então, é preciso que se interprete a lei e que se faça que a lei seja cumprida, para que aquela norma, que sempre não existe norma que não seja feita para o bem, porque senão ela não vai ser aprovada, né? Lógico que até muitas são aprovadas em razão de uma conjuntura cultural, política que nós vivemos, mas elas podem também ser derrogadas, podem também ser revogadas, né? Então, eu acho que é preciso, sim, conhecer a lei e cumprir a lei, mas com um senso de interpretação de que para que serve a lei, porque a justiça é mais importante do que a lei, também não tenho dúvida disso. Tem conversado com a prefeita eleita, ela já lhe disse, olha, eu preciso que o senhor tenha inicialmente tais atribuições, vem matérias importantes, a gente sabe, na oportunidade, inclusive, que eu tive de entrevistar a prefeita eleita, na época, como candidata, ela falava da própria questão da PPP do SANEP, outros temas que devem ser retomados. Tem conversado a respeito e há um pedido da prefeita sobre a definição da sua ação na próxima legislatura, vereador? Não, ainda não. Só tenho conversado, porque temos nos encontrado muito, né, em razão desse pós-eleição, mas ainda não para conversar sobre os destinos, porque acho que até isso, a prefeita vai constituir o seu secretariado, né, vai ter que escolher o seu líder de governo na Câmara, ou uma líder, agora temos 4 mulheres, o que também acho que vai fazer muito bem para a Câmara, as 4 mulheres eleitas, né, mas não, ainda assim, de trabalho ainda não conversamos, com certeza vamos conversar, porque afinal de contas, além de sermos do mesmo partido, é lógico que sendo o líder do governo, do qual a prefeita eleita é a vice-prefeita ainda, temos assuntos bastante para tratar e temos que terminar esse governo também, do qual eu provavelmente seja o líder aí nesses últimos 2 meses e 7 dias. E ainda dentro desse próprio período vem uma discussão importante, né, que, claro, mantém a prefeita Paula, que é a atual vice-prefeita eleita, é a atual vice do governo Eduardo Leite, e que vai discutir o orçamento, né? O primeiro orçamento do próximo governo vai ser discutido pela Câmara em 2016, ainda na gestão do prefeito Eduardo Leite. Né? E isso é muito importante, em razão também da conjuntura econômica e financeira que o país vive, e da grande responsabilidade que foi essa gestão desse período que está se acabando, porque conseguiu fazer com que um orçamento apertado, Pelotas é uma cidade pobre, né, porque temos aí um orçamento em torno de R$1 bilhão, quando cidades do mesmo porte, um
pouco maior, como Caxias, Canoas, tem orçamentos muito superiores a Pelotas, e ainda com um corpo de servidores muito menor do que Pelotas, né? E também arrecadando muito mais no próprio município do que Pelotas, e isso faz com que se tenha que ter realmente uma capacidade de gestão muito grande para fazer tudo o que se fez com pouco. Isso revela também, e aliás, acho que isso também a população percebeu, a capacidade de gestão, não apenas a capacidade política, mas a capacidade de gestão que precisa continuar. E a elaboração do orçamento agora, que aliás já está, né, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já está na Câmara, vai ser uma discussão para possibilitar que os projetos que devam continuar, continuem, e que as novidades que, né, o plano de governo aí da prefeita eleita também pretende contemplar e que seja capaz de efetivamente alcançar. Eram 3.267, agora são 4.166 que confiaram no vereador Luiz Henrique Viana. Para esses 4.166 e para outros que nos acompanham, o que o senhor deixa neste momento do Luiz Henrique Viana, que diz que aprendeu muito durante esses 4 anos aqui, que vão se completar agora em dezembro aqui na Câmara Municipal de Pelotas, o que o senhor deixa em termos de pensamento de atuação para os próximos 4 anos? Olha, em primeiro lugar, continuar sendo o que sou, né? Eu tenho assim, orgulho dos valores que carrego comigo, dos valores que aprendi, seja com meu pai, né, a minha mãe, que há 36 anos já nos deixou, mas realmente eu sou muito parecido, aliás, com a minha mãe, isso tanto fisicamente quanto na forma de pensar, de agir, de se relacionar com as pessoas, e também com tudo aquilo que eu tenho adquirido da convivência do meio onde eu vivo. E esse meio cada vez tem aumentado mais, verdade, né? Não apenas os 4.166 votos, as 4.166 pessoas que votaram, porque o trabalho tem que ser para todos, não pode haver preferência, né? Então, a mensagem que eu deixo é participem, né? Venham me conhecer mais, aqueles que não me conhecem, e eu pretendo me dar mais a conhecer, para que cada vez as pessoas possam ter mais acesso e possam compartilhar e dividir comigo as suas coisas. Eu tenho um princípio, e que não tenho vergonha de dizer, é que o amor é a virtude mais importante que nós conhecemos. E o amor, ele permite com que a gente deixe um pouco de nós nos outros e traga dos outros um pouco do que os outros têm também, fazendo com que as conquistas, as tristezas também, enfim, tudo de um faça parte da vida do outro também. E isso eu vivo, não tenho vergonha de dizer que quero fazer com que aquilo que eu viva possa ser também aquilo que as pessoas, tanto as que convivem comigo, quanto aquelas que ainda não convivem, mas quem sabe possam conviver, pelo menos dos mesmos ideais, dos mesmos acessos, dos mesmos direitos, né, também possam participar. Então, a minha mensagem é essa: vamos, no ano da misericórdia que nós vivemos aí, que nós façamos como o Papa tem dito, fazer da política a mais alta forma de caridade. Fazer caridade é fazer para o outro. Aliás, as virtudes teologais, né, da fé, da esperança e da caridade, a fé um dia não precisará mais, tá? A esperança também não, a caridade continuará. Então, que continue também na política, a política como uma grande ferramenta da caridade para nós possamos compartilhar, conhecer, dividir e viver com as pessoas. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pela presença aqui na TV Câmara e cumprimentos mais uma vez pela reeleição. Obrigado. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos numa próxima edição aqui pela TV Câmara Pelotas. Um abraço a todos e até lá.